Vou ler. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então vamos à mesma pergunta do ano inteiro. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e o que Paulo pregou? O evangelho da graça de Deus. Não é? Quer ver? Vamos para Atos capítulo 20, onde Paulo fala a respeito do ministério que ele recebeu do Senhor. Atos capítulo 20, no versículo 24. Atos 20, 24, onde Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E qual foi a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor? Para testemunhar. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então Paulo foi para as regiões da Galácia e fundou igrejas. E o que Paulo pregou e ensinou? Esse evangelho da graça de Deus. Então, vamos recapitular Efésios 2:8, que falamos o ano inteirinho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha o que Paulo fala: isto não vem de vocês, não vem de vós, é um dom de Deus. E para ele acabar com a atividade da carne, para ele mostrar que a obra humana não tem nada a ver com isso, ele fala assim: não de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma coisa que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Isso tem que ser uma coisa bem clara dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. O homem por si mesmo, ele é inútil. Ele não consegue produzir nada, absolutamente nada, que lhe dê condições de ser salvo. Por isso, pela graça de Deus, nós somos salvos, mediante a fé. Então a pessoa vai pensar assim: não, então essa fé foi eu que produzi. Nem isso foi você que produziu. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vocês. Não vem de vós, não vem de vós. Se a gente entender que não vem de vós, é fácil, é bom. É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então Deus que despertou lá no nosso espírito essa fé, que um dia nós viemos crer em Jesus Cristo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o que é ser salvo? Na nossa mente foi posto assim: quando eu morrer, então aí eu vou sair do corpo, entrar na eternidade salvo. Mas a salvação começa nessa vida aqui agora. Nosso Salvador é vivo, Cristo é vivo. Então quando eu creio nele de todo o coração, recebo esse dom, essa dádiva de Deus. Então quando eu creio nele de todo o coração, o que ele faz por mim? Colossenses 1,13, me liberta do império das trevas. Presta atenção. Me liberta do império das trevas. Me liberta do império das trevas. Me liberta. Nós já somos libertos. Me transporta. Me põe numa outra dimensão chamada reino do Filho do seu amor. Então, toda escravidão, condenação, diabo, seja lá o que fosse, ele me liberta desse império inteirinho das trevas, me transporta. Fisicamente eu não saí do lugar, mas no espírito a coisa mudou. E me põe no reino do Filho do seu amor. E o que eu encontro nesse reino? No versículo 14 diz: no qual nós temos a redenção, fim da escravidão, fim do cativeiro e a remissão de todos os pecados. Os pecados, limpados, todos. Então isso já aconteceu, nós já somos salvos agora, já somos libertos agora. Por isso que o crente não precisa de campanha de libertação,
Não precisa que ninguém põe a mão na cabeça dele, sai, não precisa de nada disso. No falso evangelho isso se pratica todo dia. Mas quando eu entendo que é ser salvo pela graça, e o que já se cumpriu na minha vida, já sou salvo, não vou ser, já fui liberto do império das trevas, tudo que me prendia, Jesus arrancou, me libertou de tudo e me transportou. Só que a pessoa chega na igreja, crê em Jesus e não sabe dessas coisas. O que é necessário fazer? Ela precisa sentar e aprender. Agora você é salvo. Sabe o que é ser salvo? E o evangelho ser ensinado, parte por parte. Você agora foi justificado, liberto do império das trevas, reconciliado, selado com o Espírito Santo, se tornou herdeiro de Deus, propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue. Tem que ensinar o evangelho e leva tempo, até que essas verdades vão crescendo dentro dela, a mente dela vai sendo renovada com a verdade do evangelho, para ela entrar na plenitude do evangelho, viver esse evangelho da graça de Deus. Então isso já aconteceu. Por isso eu afirmo, nenhum crente precisa culto de libertação uma vez por semana, sai. Você vê isso diariamente. Você não precisa disso, você já é salvo, teu Salvador já te libertou. Então foi isso que Paulo pregou lá para os Gálatas. Mas o que aconteceu? Chegaram lá o pessoal da lei, o pessoal da velha aliança, do Velho Testamento, e fizeram o que com os Gálatas? Não, só o que Paulo disse, só isso, pela graça não é suficiente. Vocês têm que voltar para a lei, voltar para os rituais da lei, guardar as ordenanças da lei. Só o que Cristo fez não é suficiente. E os Gálatas imaturos assimilaram esse tipo de pensamento e se desviaram da graça de Deus e voltaram para trás, para aquilo que já acabou na cruz, que é a lei. Então Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, o que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, olha, chamados na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem são os perturbadores? Esses que vêm querer anular a graça, esconder a palavra da cruz, esconder o evangelho, levar a pessoa para o Velho Testamento e ficar escravizada no judaísmo o tempo todo. Você pode ver, a maior parte das pregações é só Velho Testamento, o tempo todo. Esses são os perturbadores, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, olha como isso é sério, pode aparecer um anjo vindo do céu, alguém brilhante, e se for pregar o evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, o que Paulo orienta a fazer? Versículo 8 de novo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, amaldiçoado, anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, o que Paulo pregou? O evangelho da graça de Deus, seja anátema. Aí Paulo vai discorrendo, nós ficamos o ano todo falando isso, vai ensinando como eles erraram o alvo, como eles se afastaram da graça de Deus, vai mostrando o que é ser justificado, vai trabalhando em diversos assuntos, né, que nós já abordamos. E aí ele chega aonde nós lemos, né, o versículo Gálatas 4, 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até o quê? Até ser Cristo formado em nós. Então a gente tem que entender isso. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Entende? O evangelho tem que ser uma coisa arraigada dentro de nós, arraigada, enraizada profundamente no nosso espírito. Agora isso não acontece em um dia, 2 dias, em um mês que eu estou na igreja. Isso leva tempo, leva anos. Eu tenho que ir ouvindo a respeito do evangelho. Você vai e volta nos assuntos, vai rodando. A gente pensa que entende uma primeira vez, pode entender uma coisa, mas depois de um tempo você vai naquele assunto e aquilo está mais profundo.
Depois de um tempo você volta no mesmo assunto, aquilo está mais profundo. O Evangelho é uma profundidade enorme, que a minha mente tem que ser renovada pouco a pouco com a palavra de Deus. Você entende a reconciliação, parece que entendeu tudo, mas depois comece a estudar aquilo com calma. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou que a palavra da reconciliação, nos fez embaixadores e nos deu o ministério da reconciliação. A gente pensa que entendeu isso, mas conforme você vai trabalhando nesse assunto, a coisa vai abrindo, e não tem fim, essa reconciliação que Deus, Ele que nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu um ministério da reconciliação. Então, nós precisamos amadurecer no conhecimento do Evangelho, e isso leva anos. O Evangelho tem que ser a nossa vida, enraizada dentro do nosso coração, no nosso espírito, amadurecido, não é? E isso leva tempo. Por que os Gálatas se desviaram do Evangelho? Porque ficaram ouvindo coisas, não eram maduros o suficiente para rejeitar e ter discernimento daquilo que não era. Começaram a ouvir coisas, acabaram deixando o Evangelho da graça de Deus e tomando um caminho totalmente contrário àquilo que Paulo havia ensinado. Então Paulo vê como um apóstolo que fundou essas igrejas, vê o caminho que eles trilharam e fala: meus filhos, trata ele como os filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em nós. Então o que é Cristo ser formado em nós? Eu vou ouvindo o Evangelho, vou aprendendo parte por parte, e Deus, através do Evangelho, vai formando Cristo em mim, vai formando Cristo em mim, vai formando Cristo em mim. Vocês entendem isso ou não? É no conhecimento que isso vai acontecendo, no entendimento, na revelação da palavra. Cristo vai sendo formado, eu vou entendendo o que Ele fez na cruz, a pessoa, quem Ele é, tudo que foi feito, aquilo vai se incorporando no meu espírito, e Cristo vai sendo formado em mim, para mim me tornar uma pessoa madura na fé, que não se move mais por nada, que tenha os sentidos exercitados para discernir o que é bem, o que é mal, que está enraizada no Evangelho, aprofundada na palavra da verdade. O que é a palavra da verdade que Paulo fala? Vamos lá, Efésios capítulo 1, vamos ler aquilo que Paulo fala, versículo 13, Efésios 1:13, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Paulo diz: o evangelho da vossa salvação, as boas notícias da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é a palavra da verdade? O evangelho da nossa salvação. Quando eu criei, fomos selados, a garantia, o selo de Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então esse é o trabalho. Qual é o trabalho da pregação do evangelho? Pegar a pessoa, ensinar o que é evangelho para ela, ponta a ponta, e formando Cristo nela através do conhecimento, enraizando a palavra dentro dela o tempo todo, até que ela amadureça, se torne um homem, uma mulher maduros por dentro. Nada mais remove ele da palavra da verdade, nada mais altera aquilo que ele já aprendeu a respeito do evangelho. Quando a pessoa amadurece, ela está fundamentada, nada mais engana ela, nada mais engana. Ela vai discernir o que é evangelho e o que não é evangelho. Ela vai discernir o que é um pregador verdadeiro e um pregador embusteiro. Ela vai discernir, porque ela amadureceu. Cristo está formado nela e ela amadureceu. E os Gálatas não tinham amadurecido, por isso que eles se desviaram do Cristo crucificado, da palavra da cruz. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, vamos lá, Efésios
a necessidade de conhecer o Evangelho, de crescer no Espírito, né? Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 11 em diante. Ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então está aqui os dons ministeriais, os que trabalham com a palavra. Para quê? Aí ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então qual é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos. Como é que eu vou sendo aperfeiçoado? Conforme eu vou aprendendo o Evangelho, vai entrando dentro de mim, e essa palavra vai aperfeiçoando lá no meu espírito, vai descortinando as verdades do Evangelho. Você vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado. Continua: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Olha lá: para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Qual é o alvo? Até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele fala para que cheguemos a uma unidade de fé. O que é uma unidade de fé? É que o Evangelho foi tão trabalhado dentro de nós que nós juntos estamos tendo uma mesma visão do Evangelho, a mesma fé, a mesma compreensão, unidade de fé. Entende? A igreja tem uma mesma visão, uma mesma compreensão, uma mesma clareza do Evangelho. Entende? Um mesmo conhecimento. Então nós juntos, que vamos entendendo, fomos justificados, fomos reconciliados, selados com o Espírito Santo, somos salvos, não vamos perder a salvação. Vamos trabalhando nisso anos, até que a nossa cabeça, o nosso coração tenha uma forma igual de ver o Evangelho. Então nós somos fortes. Uma igreja forte é quando cada um tem essa compreensão, juntos, maduros. Quando agem juntos, amadurecidos pelo conhecimento do Evangelho, para ter a estatura de Cristo, a maturidade de um homem e uma mulher crescidos, maduros, né? Amadurecidos pelo conhecimento do Evangelho. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade de fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Agora olha o que ele fala no versículo 14. A coisa muda, olha lá: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem um erro. Por que ele fala para não ser mais menino? E diz que tem o vento de doutrinas e ser levados ao redor por todo o vento de doutrina. Enquanto a pessoa não está madura no conhecimento do Evangelho, ela acredita em qualquer coisa. Porque aparece alguém na televisão com um copo com água e fala que aquela água vai fazer milagre, e uma multidão acredita, porque são meninos, não conhecem o Evangelho, não estão maduros no conhecimento. Então eles vão acreditar que alguém diz que consagrou uma água e a água vai fazer milagre. Ele é agitado, ele é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Aí aparece outro lá com um pouco de óleo e fala: eu trouxe esse óleo lá de Israel, eu consagrei lá no monte de Israel, né? E a pessoa vai acreditar. Por que ela é levada a acreditar nessas coisas? Porque não tem o Evangelho enraizado nela, não amadureceu, não tem uma unidade de fé, não cresceu, não sabe o que é o Evangelho. Então acredite em qualquer coisa. Porque as pessoas acreditam nesses pregadores da televisão que inventam um montão de coisa? Porque não compreende o Evangelho, não tem uma estatura madura, não cresceu no conhecimento da graça de Deus. É agitado, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa que falam que é Deus, ele acredita. Ele não tem ainda o conhecimento para discernir o que é e o que não é.
Então eles são agitados. A pessoa, olha lá, vai ter um milagre. Vai lá, olha, aquela irmã revela. Vai lá, esse vai distribuir, vai dar um nó na meia, você vai desatar o nó, sua vida vai mudar. Aquele vai trazer água do Rio Jordão. Esse vai fazer fogueira santa, você tem que sacrificar tudo que você tem. O outro enterrou um óleo no monte, desceu do monte com o óleo que enterrou 7 dias consagrado. E a turma vai sendo jogada de um lado para outro. Vocês não veem isso ou não? Acreditando em qualquer coisa. Por quê? Porque não cresceram, não foi ensinado. O evangelho não está enraizado dentro deles. Eles são vulneráveis, fracos, inconstantes, inseguros, porque não amadureceram, não foram aperfeiçoados no conhecimento do evangelho. Então Paulo diz, como lemos, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, presta atenção, levados ao redor por todo vento de doutrina. A pessoa, tudo que falam para ela, ela acredita, ela vai para lá, vem para cá, vai ali, vem aqui, tudo quanto é vento de doutrina que passa, leva. Agora veja bem, quem está por trás desses ventos de doutrina? Olha que Paulo fala, naquele tempo, pela artimanha de homens. Então existem por trás desses ventos de doutrina homens com artimanha. Olha que Paulo fala, pela astúcia, homens astuciosos. Artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo está lá pensando nos Gálatas. Oh filhos, de novo estou sentindo dor de parto. Vocês são crianças, não amadureceram naquilo que eu ensinei vocês, caíram para outro lado, o lado da lei, do judaísmo, velha aliança, se desviaram da graça, estão indo para outro evangelho. Estou sentindo dores de parto até vocês amadurecerem e Cristo ser formado em vocês. Continuando, aí ele fala, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então a cabeça é Cristo, nós somos o corpo. O que ele diz? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Nós temos que crescer em Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta cresce, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então é triste, meus irmãos, é triste ver as pessoas acreditando em água. Eu repito isso toda hora. É triste ver as crianças acreditando em suor de alguém que se diz apóstolo. É triste ver as pessoas acreditando em rosa, óleo, sal grosso, dando nó em camisa para soltar na igreja que vai libertar, passando por uma porta de madeira lá, como se aquela porta de madeira fosse Cristo. É triste ver as pessoas nessa tal de fogueira santa, fogueira da mentira, que o falso evangelho prega, e para participar tem que dar tudo que tem, sacrificar o seu dinheiro, o seu carro, sua casa. Isso não é evangelho, isso é uma exploração, é uma mentira. Mas a pessoa não cresceu no evangelho, não amadureceu, ela acredita que isso é verdadeiro. Se você falar para ela, não, é falso, ela vai dizer que não é. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vocês entendem isso ou não? Já podem me dar uma aula sobre isso, né? Agora vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, volta um pouquinho. Isso aqui é muito importante. Versículo 14 e 15. A tônica é a parte B do versículo 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, Paulo está dizendo. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Agora presta atenção. Pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então,
como é que a pessoa entra em Cristo? É através do conhecimento do Evangelho. Ela vai ouvindo o Evangelho, vai acordando, o espírito dela vai sendo despertado, ela vai sendo gerada em Cristo. A lei não gera ninguém em Cristo, a lei não tem poder de gerar ninguém em Cristo. Mas quando eu vou ouvindo o Evangelho, ouvindo sobre a graça de Deus, insistentemente, não interessa se ouve 1000, 2000 vezes a mesma coisa, precisa ouvir. Ela vai ouvindo o Evangelho, ela vai sendo gerada. O que é ser gerado? A mulher ficou grávida, 9 meses aquela criança vai ficar no ventre dela até ela dar a luz, até parir aquela criança. Ser gerado em Cristo é isso, você vai ouvindo e Deus vai gerando você por dentro em Cristo, vai gerando em Cristo, gerando, você vai sendo gerado. É um período de gestação até o Evangelho tomar forma dentro de você. Você vai ver sempre isso. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo, não é? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Você vai encontrar na nova aliança um monte de expressão: estar em Cristo, estar nele, nele. Não há condenação para aquele que está nele. Como é que eu entro em Cristo? Como é que eu entro nesse cofre protetor? Como é que eu entro em Cristo? Eu vou ouvindo o Evangelho vai me gerando dentro deste reino. Só o Evangelho tem poder para isso. Por isso que quando a pessoa, ela ficou lá pregando o Velho Testamento como a vida na Velha Aliança. Quando vinha, só vinha Mateus, Marcos, Lucas e João, demônio, multiplicação de pão e cura. Jesus vai fazer isso na sua vida e Velho Testamento. Quando começa a ouvir o Novo Testamento, a graça de Deus, o que acontece? De repente lá dentro dela brota o entendimento. Ela acorda de um sono, ela descobre um outro mundo, uma outra dimensão, descobre uma nova vida. Por quê? Porque o Evangelho gerou ela. Só o Evangelho tem poder de gerar a nova criatura em Cristo. Só o Evangelho faz isso. Então hoje em dia tem um monte de gente que está sendo acordada pela palavra da graça de Deus, está despertando. Todo dia um que fala comigo: pastor, 20 anos dentro da igreja, nunca entendi que eu já era salvo, sempre me esforçando para tentar ser salvo, e eu não tinha certeza de salvação. Quando eu ouvi a respeito da graça, depois de 20 anos, agora eu tenho certeza de que sou salvo, e que não vou perder a salvação. Estou descobrindo, parece que agora que eu me tornei crente. Alguns falam assim: parece que agora eu me tornei crente. Por quê? Porque o Evangelho despertou o espírito dele, nasceu do alto, nasceu de novo e foi gerado em Cristo. Nenhuma outra coisa tem poder de gerar alguém em Cristo se não é esse Evangelho da graça de Deus. Vamos um pouquinho mais para frente. Está bem claro isso na mente de vocês, irmãos? Está bem claro isso? Olha, Evangelho, vamos lá, Romanos, eu leio sempre isso aqui, vamos recapitular. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos ver o que Paulo fala do Evangelho. Não, vamos ler primeiro versículo 1, onde Paulo traz a sua saudação. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, olha lá, presta atenção nisso, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então Paulo está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, separado somente para o Evangelho. Agora, como é que Paulo servia a Deus no Evangelho? Olha lá, versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, não era carne, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessante faço menção de vós em todas as minhas orações e súplicas. Até aí tá bom. Então Paulo é alguém separado para o Evangelho. Como que ele servia a Deus no Evangelho? Servia no Espírito, com o homem interior, o homem nascido do alto, o Espírito dele, Espírito humano. E ele servia como? No Evangelho. E versículo 16 ele fala a respeito do Evangelho: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no Evangelho? No Evangelho.
De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. O que é o poder de Deus? Esse evangelho da graça de Deus é o poder de Deus para quê? Direcionado para quê o evangelho, que é o poder de Deus? Para a salvação daquele que crê. Crê em quê? Crê no evangelho. Agora, o que eu encontro no evangelho? Olha o que Paulo fala. Visto que a justiça de Deus, para mim entender a justificação, eu tenho que entender a justiça de Deus na cruz. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no evangelho? No evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, ela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá como? Pela sua própria fé. Por que ele fala de fé em fé? Dando a entender que é uma coisa crescente, porque a pessoa vai entendendo o evangelho, ela vai entrando passo a passo, descobriu que foi justificada. Ai meu Deus, toda a culpa acabou, todo sentimento de condenação acabou, ela está tendo fé. Pois ela vai dando o segundo passo no evangelho, descobri que fui selada com o Espírito Santo. De fé em fé. Eu vivia buscando o Espírito Santo uma vida dentro da igreja, nunca achei. Agora descobri que o evangelho me justificou e me selou. Aí ela vai lá, foi reconciliada. Nossa, Deus me reconciliou. Então de fé em fé ela vai crescendo nesse conhecimento. De fé em fé. A fé vem pelo conhecimento, pela pregação do evangelho. Aí ela é o justo. E como que ela vai viver a partir de então? Ela não vai viver pela fé de ninguém. Ela não vai viver pela fé do pastor, do apóstolo, né? Não, ela vai viver pela sua própria fé, ela vai conhecer isso. E a vida dela, a forma dela viver é por aquilo que ela acredita, que ela conheceu do evangelho. Vai viver pela sua própria fé. Sim ou não? Está bem claro isso? Agora, vamos lá para Filipenses, vamos falar um pouquinho sobre os falsos irmãos, a circuncisão. Filipenses capítulo 3, vamos lá. Filipenses capítulo 3. Desde o versículo 1. Paulo está mandando a gente ter cautela. E foi o que os Gálatas não tiveram. Então, Filipenses 3 fala assim: quanto ao mais, meus irmãos, presta atenção, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo repetia muito as coisas que ele pregava, insistia em voltar no assunto, insistia. Paulo insistia nos mesmos assuntos. Vai acompanhando as cartas deles, né? Então ele fala assim: olha, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Vocês já sabem disso. Eu estou escrevendo as mesmas coisas. É segurança que eu escreva as mesmas coisas para vocês. Agora ele vai mandar a gente ter cautela. Olha aqui, ó. Acautelai-vos dos cães. Presta atenção no que ele está dizendo. Acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são os cães e maus obreiros? Quando ele está falando a respeito disso, olha lá. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a circuncisão que Paulo fala? É a da lei. Então quem são esses maus obreiros e cães que Paulo fala? São aqueles que estão debaixo da circuncisão, debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento o tempo todo, praticando aquele judaísmo que já acabou na cruz. Entende isso? Então Paulo fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Então a verdadeira circuncisão acontece aonde para cada um de nós? A circuncisão da velha aliança era uma marca no órgão genital masculino. O que é a circuncisão na nova aliança? Ela acontece aonde? Dentro de nós, no nosso espírito. A marca de Deus dentro de nós, no nosso espírito nascido do alto.
Porque nós que somos a circuncisão de Cristo, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vou ler um pouco mais sobre isso. Bem que eu poderia confiar na carne. O que Paulo fala? Não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. O que é confiar na carne? Paulo vai dizer que para ele seria, olha lá, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, nesse homem exterior, natural, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar a vantagem que ele tinha na religião dele, olha lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele era da seita fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Paulo era um judeu que vivia debaixo da lei e era irrepreensível. Isso era uma vantagem enorme para ele. Mas olha o que aconteceu com ele. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Ser esse religioso com todos esses atributos e vantagens que ele acabou de se referir. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de quem? De Deus. Então chegou a um ponto que toda aquela religiosidade de Paulo era vantagem, era lucro para ele. Mas quando ele compreendeu o Evangelho e quem era Cristo, ele teve que abrir mão de todas aquelas coisas, abrir mão de toda aquela velha aliança que ele viveu, a posição que ele já havia ocupado no Velho Testamento. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo. Para quê? E ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo, abandonou toda a religiosidade dele, e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo, olha lá, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, não tendo obras próprias que procedem da lei, não tendo justiça própria que procede da lei. E qual a justiça que Paulo queria ser achado em Cristo? Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado em quê? Baseado na fé. Vamos para outro texto, Tito. Vamos lá ver a turma da lei de novo, que Paulo orienta, que são aqueles que entraram na igreja dos Gálatas e perverteram aquilo que Paulo havia ensinado. Tito, Filemão, Hebreus, está lá depois de Timóteo. Tito capítulo 1, vamos ver aqui o que Paulo está orientando. Versículo 10, presta atenção. Olha o que Paulo diz, Tito 1,10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente quem? Os da lei, lá, os da velha aliança, os da circuncisão. Então sempre quando você vê Paulo se tratando daquele pessoal da circuncisão, quem são eles? São aquelas pessoas que acreditaram em Cristo, mas não entraram na graça. Eles acreditaram em Cristo e ficaram agarrados na lei, não se desprenderam da velha aliança. Olha o que Paulo fala no versículo 11. Foram esses que entraram lá na igreja dos Gálatas. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém. O que tinha dentro do coração deles? Por torpe ganância, tinha ganância no coração deles. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Preste atenção. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Agora, vamos ver o que Paulo orienta, porque o evangelho tem que ser uma coisa guardada, protegida. Você entende? Compete a cada um de nós não deixar se infiltrar nada de enganoso no ensino do evangelho, nada da lei que venha perverter o evangelho. Nós temos que cercar a palavra da verdade e nada entra na igreja a não ser aquilo que seja o evangelho. Então vamos ver uns textos que Paulo fala. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, né? É só voltar um pouquinho, já está aí. 2ª e 1ª Timóteo, capítulo de número 4. Depois de ele falar da apostasia do tempo do fim, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4. Vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ler capítulo 4, versículo 1 também, é importante. Vamos ler bastante aqui. O Espírito afirma expressamente, presta atenção, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, alguns vão se apostatar da fé porque eles obedeceram espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha a consciência deles, que tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Continua a leitura, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé, de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodos, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, presta atenção, Salvador de todos os homens. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Agora olha o que ele orienta Paulo a fazer. Ninguém ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E a tônica é esse versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Vamos lá, aí mesmo nessa carta, capítulo número 6, 13 e 14, vamos lá, 13 e 14. Vou ler de novo o último versículo que nós lemos, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. Que doutrina você acha que
que Paulo tem em mente quando fala isso para Timóteo? Você acha que ele tem em mente a lei? É o Evangelho. Agora vamos lá, capítulo 6, 13 e 14. 6, 13 e 14. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Olha como ele fala para guardar a palavra, o mandamento: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Agora vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, um texto que nós temos lido bastante, a partir do versículo 8, que Paulo está orientando a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha lá, que nos salvou, já salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Leia com calma esse versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Mas como foi então? Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, isso já nos foi dado, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. O que ele fez? O qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, vida e a imortalidade. De que forma ele trouxe a imortalidade? Mediante o Evangelho, para o qual também fui designado pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora olha o que ele fala para Timóteo: mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes, que ouvistes de quem? Dele, com fé, amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então o que Paulo orienta a Timóteo? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé, amor que está em Cristo Jesus. Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, vamos lá. Paulo falando ainda a respeito do Evangelho, olha o que ele diz. Paulo foi o pregador do Evangelho da graça de Deus, recebeu esse ministério. Capítulo 15, versículo 1. Olha como isso aqui é sério, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora olha lá o que ele vai dizer: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Olha como Paulo prioriza isso. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Olha o que Paulo fala a respeito desse Evangelho da graça. Olha, por ele sois salvos se vocês retiverem a palavra como? Da forma que Paulo havia pregado. Romanos capítulo 2, versículo 16. Vamos lá, Romanos 2, para nós já indo terminarmos isso aqui. Romanos 2,16. Olha que Paulo diz, que interessante. Ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus,
julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então ele está dizendo que Deus vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que ele diz em Coríntios? Se retiver a palavra tal como eu vou lá preguei. E aqui ele está dizendo que vai julgar os segredos dos homens de conformidade com... Por que Paulo fala o meu evangelho? Porque ele foi o pregador realmente do evangelho da graça de Deus. E para nós terminarmos, volta lá, Gálatas capítulo de número 4, onde nós começamos. Gálatas 4. Eu falo até chegar lá, o que diz? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até o quê? Até ser Cristo formado onde? Em nós. Então, como é que Cristo é formado em nós? Para terminar, eu vou ouvindo o Evangelho. A verdade do Evangelho vai sendo enraizada. Deus vai construindo dentro de mim esse Evangelho, o conhecimento da graça de Deus. Eu vou saindo daquela meninice de acreditar em qualquer coisa. Vai sendo introduzindo em mim a verdadeira palavra da verdade, que é o Evangelho. Até que eu venha amadurecer. E Cristo foi formado em mim como? Através do Evangelho. Fala assim, amém.